Hello, minha gente! Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito desse livro aqui que eu terminei de ler essa semana, O Milagre da Manhã para Transformar o Seu Relacionamento. É a primeira vez que eu trago, né? Isso de trazer um livro e comentar e trazer um breve resumo e a minha visão sobre ele. Mas eu senti que foi um livro muito transformador. Quando eu pego um livro realmente para estudar, para ler, eu gosto de marcar ele. E agora eu tô querendo criar esse hábito de repente, fazer um resumo e compartilhar com vocês, porque eu acho que a melhor maneira da gente integrar é quando a gente ensina. Então, ó, ele tá todinho grifado e cheio aqui de anotações. Então, alguns momentos eu vou trazer insights que vai vir aqui, né? Vai vindo, vai descendo aqui nos downloads. Em outros momentos eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Talvez não, muito provavelmente vai ficar um vídeo longo. Então, quem quiser, continua. Quem não quiser... continua. Simples assim. Bom, eu quero começar com uma frase que eu gostei muito do Tony Robbins, que diz: perdemos tempo procurando o amante perfeito, em vez de criar o amor perfeito. E o que eu sinto que ele diz nessa frase? Que não existe, que a gente tem que sair da ilusão, que não existe amor perfeito. Quando a gente começa a conhecer a outra pessoa, interagir, a gente tem que entender, né, ter essa consciência que todos nós temos uma história. A gente já passou por diversas situações que às vezes podem ter gerado traumas, mas quando a gente decide entrar numa nova relação, ou quem está em uma relação e está passando por um momento turbulento, é também possível, segundo esse livro, a gente mudar e melhorar esse relacionamento. Mas ambos têm que estar dispostos, né? Não adianta só um lado se doar, se dedicar e o outro lado não tá nem aí. Então, ambos têm que ter uma mente leve e um coração treinável. Eu acredito muito que todo problema é uma oportunidade para a gente sair da nossa zona de conforto, furar a bolha rumo a um objetivo. Então, é muito importante que ambos estejam alinhados com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, seja ele qual for. Então, a renovação de contrato e de conversa, a comunicação é muito essencial. E quando eu falo isso, não só numa relação amorosa, mas numa relação de amizade, numa relação de parceria, né, de trabalho, tudo tem que sempre estar sendo conversado, sendo alinhado. O que às vezes é bom para mim não é bom para o outro. Então, de que forma que a gente pode encontrar um meio termo e ficar algo agradável. Mas também nem sempre eu vou agradar o outro, né? A gente tem que entender isso, porque todos nós temos os nossos gatilhos referente ao que a gente passou na nossa vida. A gente pode, sim, melhorar e ressignificar isso, mas também ter a consciência que se nem Jesus agradou a todos, né? Quem somos nós para agradarmos a todos, não é mesmo? E quando eu falo aqui do milagre da manhã para transformar o seu relacionamento, eu achei muito interessante porque como eu trago muito aqui, principalmente no Instagram, essa questão da importância do Dinacharya, que é a rotina matinal segundo a Ayurveda, o milagre da manhã, ele traz muito esse paralelo também, muito semelhante ao Ayurveda, de como você inicia a sua manhã, de como que é a sua frequência de largada, quais são os seus primeiros pensamentos, quais são as suas ações, se você usa uma função soneca, se você, já acorda e sai correndo, se você acorda, pega o celular, ou se você, de fato, inicia com um momento de silêncio, com um momento de meditação, de visualização, de palavras de afirmação. Isso vai definir o seu dia. E você também vai, ao visualizar, você vai estar, esses resultados positivos, você começa a quebrar uma programação cerebral de expectativas negativas e substituí-las por possibilidades e expectativas positivas. Assim como nos últimos instantes, antes da gente dormir, antes da gente se deitar, é muito importante a gente também já ter em mente, ter em clareza como que vai ser o seu dia seguinte. O que você espera do teu dia, né? Então, eu sempre gosto de meditar antes de dormir, fazer uma oração, pedir para os meus anjos, para os meus mentores me guiarem, né, para uma jornada de sono realmente transformadora,
reenergizante e que eu possa ir para algum lugar onde ou eu me sinta útil, ou eu possa fazer algum trabalho, ou eu possa só recuperar mesmo o meu corpo físico, o meu corpo mental, o meu corpo energético e vibracional. Então isso é muito importante. E é algo que assim, eu coloco muito para os meus alunos, né, na mentoria. Então, assim, os salvadores da vida que eles falam aqui no livro são 6 passos. O primeiro é o silêncio. Segundo, as afirmações. Terceiro, as visualizações. Quarto, exercício físico. Então, é importante a gente mexer o nosso corpo também todos os dias. A leitura. A gente sempre incorporar, nem que seja 3 páginas por dia de algum livro que vai te trazer algum autoconhecimento. E a escrita. A escrita é algo que eu confesso que eu não faço diariamente, mas eu estou buscando aqui colocar isso mais como também exercício, né, no meu dia a dia. E algo muito importante que fala aqui no livro é a diferença entre a energia feminina e a energia masculina, né? Entre os homens e as mulheres. Que nós temos que aceitar que nós somos diferentes. Né? A mulher, ela é mais comunicativa, ela fala mais sobre os seus sentimentos, e os homens nem tanto. Mas eu tenho buscado trazer isso nos meus atendimentos também, dos homens se abrirem, que é importante também uma certa vulnerabilidade, né? Pra gente, que eles têm que entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Eles se abrir, se vulnerabilizar, lógico, por uma parceira que vai acolher isso e que vai ajudar a trazer mais força nos momentos aí desafiadores. O homem não precisa engolir tudo, sabe? Ele não precisa ser forte o tempo todo. Todos nós somos seres humanos e temos nossas fraquezas, né? Então, assim, que eles dividem também, né, em energia feminina madura e a imatura. E o masculino também, imaduro e imaturo. Eu não vou me aprofundar muito, tá, nesses temas. Se vocês quiserem, eu até posso em um outro momento, para o vídeo não ficar tão extenso, que já tá, né? E outra coisa que eu achei muito legal, muito interessante, é quando ele fala sobre o processo de mudança. E o processo de mudança acontece com a consciência, com a compreensão, com a aceitação daquela situação, com a apreciação e a valorização daquilo que a gente pode transformar. E o amor inabalável e uma paixão sem limites são criados e não encontrados. Assim como naquela frase que eu falei do Tony Robbins, né? Que perdemos tempo procurando o amante perfeito em vez de criar o amor perfeito. Então, tudo isso está super conectado. E se a gente não consegue lidar com o passado, né, o nosso passado ou o passado do outro, e se libertar e começar do zero, a nossa vida vem para cá, aí. Então, ele fala sobre o processo, a importância do processo do perdão em 5 passos, que eu vou trazer em outro momento aqui também, que eu achei muito interessante. Então, o quanto que a gente está realmente disposto a se perdoar pelas histórias que a gente passou, pelos traumas, pelas vivências que a gente passou, né, desde a nossa concepção, né, desde perdoar e aceitar os nossos pais, que eles fizeram o melhor que puderam por nós, entre todas as nossas relações. E como aqui a gente está falando de relacionamento, né, relacionamento amoroso, também o quanto que a gente está disposto a perdoar e aceitar o nosso parceiro, a nossa parceira como ele é. Quais são os nossos limites? Quais são os nossos valores negociáveis e os nossos valores negociáveis? Então, eu deixo essa reflexão aqui, esse breve resumo, que não foi tão breve. E comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu grave mais e fale um pouquinho mais sobre tudo isso. Um beijo.